A Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma live, né? Hoje, 12 de novembro de 2020, quando são 22 horas e 9 minutos. Mais uma live pelo Face, onde nós queremos trazer aqui algumas verdades sobre os anjos, tá bem? Para desmistificar ou até mesmo revelar qual é verdadeiramente a função dos anjos. É claro que nesse breve período de tempo em que nós discorremos aqui, não tem como trazer todo o assunto como gostaríamos, mas alguma coisa sobre os anjos queremos trazer aqui nessa oportunidade, onde eu peço para você compartilhar, tá? Dê o seu like. Se você não é inscrito no canal Pregador Fagundes, se inscreva lá, aperte o sino, né? Pedindo lá que cada vez que seja lançado um vídeo você seja notificado. E aqui pelo Facebook, compartilhe. Alguém precisa ouvir essa palavra. Vamos lá então. Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E como princípio, nós usamos sempre a palavra de Deus. Todo o tema aqui discorrido, nós usamos então a própria palavra de Deus. Enquanto você vai chegando, dando seu like, curtindo, nós vamos aqui discorrendo no assunto. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8 ao 11, diz assim a palavra: Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Assim como já o dissemos, agora de novo também o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Quando a gente quer falar aqui sobre esse tema um tanto polêmico, sobre anjos, cabe aí muitas questões. E no texto bíblico nós vamos ver que os anjos têm a sua importância, mas para a ordem, a ordenança do Pai. Um anjo, ele é cooperador do evangelho, ele está sempre à disposição do Pai, de Deus, que dará ali então a ordem para que se execute alguma tarefa em meio à oração, em meio à igreja ou na direção do Espírito Santo. Mas veja que o assunto é tão interessante que eles trazem uma credibilidade enorme, gigantesca. Se por acaso um anjo aparecesse hoje aí, em algum lugar do planeta, é claro que se juntariam uma enormidade de pessoas para adorá-lo, tamanha a sua glória, a sua beleza, enfim. Mas o Senhor deixa claro, o evangelho é algo precioso deixado por Jesus, onde não foi confiado aos anjos. Então aí você vai, tá? E vamos lá então, versículo de número 8 diz a Bíblia: Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que nós vos anunciamos, seja condenado. A importância dos anjos e a importância do evangelho, onde Deus descarta a possibilidade de um anjo fazer a obra de Deus. Para isso o Senhor deixou os homens, para alcançar os próprios homens. Versículo 8: o verdadeiro evangelho foi deixado por Jesus. Qualquer doutrina humana ou angelical
é desnecessária. E aqui a gente já está falando sobre os anjos. Qualquer doutrina angelical ou evangelho, ou seja o que for, dogma, trazida pelos anjos, é desnecessário, porque o Senhor já deixou o evangelho. É disso que nós precisamos, do evangelho. E aí cai por terra qualquer outra mistificação, tá? Colocar ou alterar para mais ou para menos, ou criar em cima do evangelho, é condenado pela palavra de Deus. Lá no versículo de número 9, diz a Bíblia: assim como já o dissemos, agora de novo também o digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Nesse versículo 9 está falando da perfeição que é o evangelho. É só nós compreendermos o que Jesus fez, o conceito do evangelho. Você vai ver que nenhum outro fez, e muito menos os anjos, e vamos ver aqui, tá? O versículo 10. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. No versículo 10, o evangelho, ele deve confrontar o homem e não agradar o homem. Ora, se existe alguma doutrina aí angelical, parte do pressuposto do agradar para conquistar. Enquanto que o evangelho, que não precisa de que se acrescente ou tire alguma coisa, ele confronta, ele move o homem do seu conforto, ele tira o homem do seu estado de comodismo, de preguiça, e faz com que o homem se mova na direção da salvação. O evangelho deve agradar a Deus, que o fez, que o escreveu e que consumou o evangelho. Por exemplo, ele escreveu o evangelho e consumou, porque tudo que ele falou no evangelho se cumpriu nele. Foi Jesus que foi para a cruz, morto e ressuscitado. Sendo então o evangelho perfeito, a Bíblia perfeita, sem a necessidade de invenções, quanto mais uma doutrina angelical assumindo aí a postura de criação de um evangelho. Deus não se agrada, ao contrário, condena tais práticas. Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Ora, se não é segundo os homens, é segundo Deus. Deus confiou o evangelho para o homem pregar para o homem. Amém, irmãos? Em 2 Coríntios, no capítulo de número 11 e no versículo de número 4, diz a Bíblia: pois se alguém vos pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente suportais. Não existe outro Jesus, é o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Ele é único por tudo aquilo que ele realizou. A sua obra é perfeita. Ele se entregou para salvar aqueles que aceitam essa condição de ser cristão, de entender o conceito da cruz. Segunda situação em 2 Coríntios 11, verso 4. Se não é o Espírito Santo dirigindo a pregação, não é de Deus, irmãos. E por aí a gente vê muitos equívocos, porque estão perdendo o fio da meada, deixando de trazer uma palavra revelada e trazendo os seus conceitos, envolvendo até mesmo o oculto para algum benefício. Terceira situação, não há outro evangelho. E aí já demistifica toda a doutrina angelical. Muito bem, a Bíblia ela é enfática, ela é clara em dizer
no livro de Hebreus, lá no capítulo de número 2, e eu quero ler aqui somente o versículo 5, mas você pode ler capítulo 2, 5 ao 13. Eu quero ler o 5. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Ora, em o livro de Apocalipse, a Bíblia diz que não se achou no céu, na terra, nem debaixo da terra, ninguém voluntariamente capaz de realizar a obra do Calvário. E Jesus foi o único que se prontificou voluntariamente e veio, amando do Pai, entregar-se a sua vida por nós. Como diz em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não confiou aos anjos o projeto da redenção. Primeiro, nenhum anjo pode trazer comunhão. Nenhum anjo pode religar o homem a Deus. Essa obra da religação, essa obra de trazer o homem de volta para a presença de Deus, pois o homem se distanciou de Deus quando desobedeceu no Éden. O Adão trouxe o pecado, distanciou o homem. Essa obra de aproximar o homem, onde Jesus é quem religa, onde Jesus é a verdadeira religião, é somente por ele, somente Jesus pode trazer a comunhão, e nenhum anjo, não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que nós falamos. Segundo ponto, nenhum anjo pode livrar o homem do medo da morte. Lá em Hebreus 2, verso 14, diz, pois na verdade ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Esse não socorre a anjos porque os anjos são salvos, servos de Deus, criados por Deus e salvos, vivem na presença de Deus. Os anjos não carecem de salvação. Quem carece de salvação somos nós, os homens. E nenhum anjo tem essa propriedade de tirar o medo da morte. Quem faz isso é a operação do Espírito Santo naquele que tem Jesus como seu Salvador. Terceiro ponto, nenhum anjo pôde ir até a cruz. Nenhum pôde ir até a cruz. Para dar um glória a Deus, eu convido você que está do outro lado a refletir nessa palavra. Nenhum anjo pôde ir até a cruz. Amém? Pelo que convenha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiação pelos pecados do povo, não propiação pelo pecado dos anjos, não, senhores. E também Jesus teve que se tornar semelhante aos homens para sentir a dor dos homens, viver o que os homens viveu, vencer a Satanás como homem na unção do Espírito Santo e triunfar como homem naquela cruz de uma maneira gloriosa. Então, primeiro ponto, nenhum anjo pode trazer comunhão. Afaste-se de adoração a anjos. Segundo, nenhum anjo pode livrar o homem do medo da morte. Somente o Espírito Santo. Livre-se do seguir a anjos. Cuidado. E em terceiro ponto, nenhum anjo pode ir até a cruz. Aquilo que a gente sempre fala aqui, irmãos, a gente sempre está falando, a maior dificuldade da humanidade é aceitar a obra da expiação no Calvário, aceitar o que Jesus fez naquela cruz para nos salvar, a mim e a você. Por quê? Porque ele foi homem e triunfou sobre a morte e o inferno. E a Bíblia diz que está sentado à destra do Pai, esperando o último momento do soar da trombeta para buscar a sua igreja. E em Filipenses capítulo 2,
a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor Jesus é o Senhor. Portanto, tire essa do seu coração, ou de pensar em adorar a anjos, ou colocar a sua esperança nos anjos, porque como nós falamos aqui, um anjo não pode trazer a comunhão de volta do homem com Deus. Um anjo não pode nos livrar da morte. Um anjo não nos nunca não pôde ir até a cruz, tá bem? Fica com essa palavra aí e o meu desejo é que Deus abençoe você, tá bem? Compartilhe, talvez alguém esteja aí de maneira idólatra servindo a alguma coisa que disseram para eles que talvez fosse anjo, mas diante dessa realidade em que a Bíblia nos remete, nos dá a certeza que o caminho é Jesus, não os anjos, tá bem? Deus abençoe. A verdade é Jesus, não os anjos, tá bem? Deus abençoe você. A vida é Jesus, não os anjos. Deus abençoe você. Vamos fazer menção aqui daqueles que estão junto com a gente, ó. O Josué está aqui junto com a gente, o Luciano, o Luiz Cláudio, a Marisa, Eidemar, a Ruth, o Roque, lá em Santa Catarina, o Roque, né? O Marco Antônio, lá em Balneário Camboriú, a Tânia, a Elaine, a Nelly, a Ana, o Erzen, meu colega aí na fotografia, a Mônica, o Joalcir, ó, meu primo está também aí, para a glória de Deus, a Flávia, a Cristina, o Clayton, a Luciele, a Carla, o Eli, a Yara, lá no Rio de Janeiro, ó, Yara, Fernando, tá bem, Dionísio, Josué, esse aqui é de São Paulo, Washington, glória a Deus, graças a Deus, caiu um pouquinho a energia ali, Lourdes, Egla, Jabes, Mário, Grace, Daniel, João Pimenta, Jaime, outro lá de São Paulo, João Batista, Aglaé, Elisandro, Márcio, Manuel, Solange, a minha prima, né? Ana, minha prima em Porto Alegre, Manuel também, meu primo, né? Leandro, Neuci, Douglas, Mainer, Neida, Carlos, meu Deus, Ana, Berenice, Maurício, Hilda, outra prima lá em Santa Catarina, Luiz Alberto, Gustavo, José, Jéssica, Tabata, lá em Barra do Quaraí, Sony e Ederson, muita gente assistindo a nossa live aqui. Vamos ver quem mais está aqui que comentou, né? A minha adorável esposa que está ali na outra sala, também a Maria, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe. A minha filha Marisele e a Maíra, né? Beijinho para minha netinha aí, Maíra, e também para minha filha Marisele, tá bem? Rogério Roque em Barra do Quaraí, irmã Rosa Rolande, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor. Vamos ver aqui também alguns compartilhamentos. Priscila, graças a Deus, compartilhou, está ali. Bem, irmãos, graças a Deus, eu peço para você compartilhar, mandar esse vídeo para frente. Ficamos aqui sem energia, mas está tudo certo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus abençoe você, a sua família, tudo que você fizer, você venha ser feliz e livre, tá bem? Forte abraço, Deus abençoe, encerrando a nossa live. Glória a Deus, vamos lá.